Mateus capítulo 18, nossa reflexão nessa manhã vai ser em cima dos versículos 12 até 20. Diz assim a palavra do Senhor: O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus que se perca um só destes pequeninos. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas, se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Vamos orar? Querido Pai, te suplicamos nesse momento pela compreensão da Tua palavra. Oramos para que o Teu Espírito ilumine os olhos do nosso coração, nos leve não só a entender o que esse texto diz, mas principalmente a praticar, porque tivemos todo o nosso ser transformado pela Tua palavra. Ajuda-nos a espelhar o cuidado que o Senhor tem por nós, uns pelos outros. Cremos que essa é a Tua vontade por conta do texto que acabamos de ler. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Vou falar algo que não é novidade. Os pecadores pecam. Não pecam? Ok. Pecadores salvos por Jesus pecam? Sim, mesmo perdoados. O que fazer quando pecadores salvos por Jesus pecam? Como lidar com essas pessoas? Bom, esse texto apresenta para nós o cuidado que devemos ter uns pelos outros. Apesar de que, a partir do versículo 15, nós normalmente refletimos sobre disciplina na igreja, e sim, esse texto fala em algum aspecto sobre disciplina, mas o contexto maior é de cuidado e não de castigo. Perceba, o texto se divide em 3 partes. Primeiro, nos apresenta o exemplo de cuidado que nós devemos ter, versículos 12 a 14. Depois nos fala sobre a prática desse cuidado, versículos 15 a 17. Por fim, termina dizendo sobre o motivo desse cuidado, versículos 18 a 20. Então vamos olhar para o exemplo do cuidado. Mais uma vez, versículos 12 a 14. Acompanhe comigo a leitura. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus que se perca um só destes pequeninos. Jesus provavelmente está na casa de Pedro. Ele está com seus discípulos e o capítulo 18 começa com uma pergunta. Na verdade, a pergunta dos discípulos. No versículo 1 do capítulo 18, eles estão discutindo quem é o maior entre eles. Interessante, né? Discípulos de Jesus
do lado daquele que é o maior do universo, discutindo quem é o maior. E Jesus responde com muito carinho, mas também chamando eles a terem muita atenção. A resposta de Jesus, versículo 2 até o versículo 5, é de que o reino dos céus é para aqueles que são humildes como crianças. É necessário se fazer como criança no sentido de humildade para entrar no reino, e essa vai ser a ética uma vez que você está no reino de Deus. Não há maiores ou menores. Todos são humildes como crianças. Depois de dizer isso, Jesus, a partir do versículo 6 até o versículo 7, diz para que os discípulos tenham cuidado para não fazer outros discípulos tropeçar. E ele termina nos versículos 8 e 9, dizendo que para você mesmo ficar atento para não cair. É aquele texto em que ele diz: se o teu olho te faz pecar, arranca-o e jogue fora. Porque esse nosso pecado também pode levar outros a tropeçar. A conclusão de Jesus está nos versículos 10 e 11. Eu queria que você lesse comigo aí, 10 e 11. A conclusão é esse tema da pergunta dos discípulos. Jesus diz no versículo 10: fiquem atentos, para não desprezarem nenhum destes pequeninos. Ele está se referindo aos que creem nele. Cuidado, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Jesus diz para eles que eles não deveriam se desprezar. Tem gente que usa o versículo 10 para dizer que nós temos anjo da guarda, né? Não, a ênfase de Jesus não está nisso. Ele está comparando pequeninos que têm anjos. Anjos, os anjos são deles. Os anjos deles, por causa de Cristo, eles receberam as bênçãos espirituais, inclusive os anjos. E no versículo 11, ele diz: por que a gente não deveria desprezar os pequeninos, os discípulos, os crentes? Mesmo que eles sejam diferentes de nós, sejam mais ignorantes do que nós talvez, tenham preferências diferentes das nossas. Porque, versículo 11, Jesus veio salvar os perdidos, dos quais você também fazia parte. Ele estava perdido e você também estava. Ninguém foi salvo porque era bonzinho, porque Deus se agradou e disse: nossa, eu preciso de você no meu povo, seria tão bom ter alguém perfeito como você, preciso de alguém exemplar. Não, todos estávamos perdidos, cada um à sua maneira, mas todos perdidos. Diante disso é que Jesus faz uma pergunta agora no versículo 12. Começou com uma pergunta deles: quem é o maior? Agora a pergunta é de Jesus: o que vocês acham? E Jesus conta uma parábola. Jesus conta uma historinha. Era uma vez. E ele faz, no versículo 12, uma condicional. Ele vai fazer várias vezes isso no texto, a gente vai ver. Então ele faz uma pergunta, na verdade é uma pergunta retórica. Essa historinha do versículo 12, a resposta está na própria pergunta. Então é uma pergunta que já afirma. Perceba a pergunta: se um homem tiver 100 ovelhas, quantas ovelhas o homem tem? 100 ovelhas. Esse homem é o pastor dessas ovelhas? O texto diz que é? Não, o texto diz que ele é dono das ovelhas. Sabe quem é que cuidava das ovelhas? De alguém? Para uma pessoa ter 100 ovelhas, ela tinha recursos. Não era ela quem cuidava das ovelhas, era um pastor. O pastor era a função mais humilde que existia no Antigo Oriente Médio, e até hoje. Era aquele que não tinha estudado muito, que não tinha muitas competências, ele ficava no campo cuidando de ovelhas, passando a madrugada ao sereno, cuidando das ovelhas de outra pessoa. Mas o texto diz que esse dono das ovelhas não manda alguém ir atrás da ovelha perdida. O que diz o texto? Se um homem tiver 100 ovelhas, quantas ovelhas ele tem? 100, são todas propriedade dele. Uma se desgarra, uma se extravia. A palavra aqui é interessante, ela traz a ideia de começar a perambular, a vagar, a ponto de se perder. Começou com um passo para fora do rebanho, e ela começou, encantada pelos pássaros, pelas nuvens, e começou
Ele deixa as 99 aonde? Nos montes. Não é aprisco, né? Ele deixa lá. E volta para procurar aquela que se perdeu. As 99 que ficam no monte, ou nos montes, elas estão achadas. Elas não estão perdidas como a que se extraviou. Ele sabe onde elas estão. Ele as deixa lá e vai até encontrar. A palavra que Jesus usa aqui, procurar, traz a ideia de se empenhar, de se esforçar o máximo que se pode para encontrar a ovelha que se perdeu. A que se perdeu, ela é diferente das demais. Por quê? Porque ela está perdida. Ela escolheu esse caminho. Ela, por conta própria, chegou lá. Mas ainda assim, o dono das ovelhas vai atrás delas. Diante disso, no versículo 13, Jesus faz uma segunda condicional. E de novo, é uma afirmação. No versículo 13 ele diz, se ele consegue encontrá-la. Porque no versículo 12 ele foi atrás. Não se sabe se vai encontrar. Mas Jesus quer ressaltar a atitude do dono das ovelhas. No versículo 13 ele coloca a condição, se ele encontra, não é fácil. Há chances de uma ovelha perdida ter morrido já. Há muitas chances de insucesso. Há muitos riscos no deserto. A ovelha, Davi introduziu essa imagem, né? Deus também no Antigo Testamento, mas o rei Davi no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor é o pastor, eu sou uma ovelha. A ovelha não é um bichinho assim, dos melhores que a gente poderia escolher para comparar com crente, mas é o que Deus escolhe. A ovelha é um dos seres mais ignorantes e tolos de todos os animais. A ovelha não consegue nem beber água sozinha. Se ela se aproximar de uma água corrente e se agachar e se inclinar para beber água, a água pode começar a acumular no seu pelo e ela ser tragada pelas águas. Se ela acabou de comer e ela for deitar e ela se permitir virar de barriga para cima, porque ela é gordinha, os órgãos dela vão comprimir e ela vai morrer sufocada no próprio almoço. Se deixar uma ovelha em campo aberto, ela vai comer tudo que encontrar pela frente, o que é pasto e o que é veneno também. Então a ovelha, ela é um ser bem tolo. Imagine um ser desse, imagine eu e você, perdidos do rebanho, longe do Supremo Pastor. Nós vamos cavar a nossa própria cova, vamos construir o nosso próprio sepulcro e vamos cair lá. O pastor, ou melhor, o dono das ovelhas, vai até elas, ou melhor, vai até essa perdida. Ela pode ter morrido, mas quando ele a encontra, o versículo 13 diz, então ele vai ficar alegre. Ele vai ficar alegre? Vai. Ele vai ficar alegre por quê? Porque ele vai ter regozijo, prazer. Ele vai ter alegria porque ele encontrou a ovelha perdida. E Jesus enfatiza, ele tem mais alegria pelas ovelhas que ficaram no montes ou pela que ele encontrou? Pela que ele encontrou. Por quê? Porque as que ficaram no montes não se perderam. Quantas ovelhas ele tinha? 100. Ele não tem 99 ovelhas, ele tem 100. Cada uma delas é importante para ele. Ele quer todas elas reunidas no aprisco. Então ele se alegra. Tem prazer em ver a ovelha junto do rebanho, não se desviando, não distante, não longe. A conclusão está no versículo 14, e é o ponto principal da parábola que Jesus contou. Ele afirma, não é da vontade do Pai Celestial de vocês, todos vocês, não só dos maiores, porque vocês talvez achem que alguns de vocês são maiores. Essa era a discussão deles no começo do capítulo 18. Pai de todos vocês, das 99 e da uma que se extraviou. Não é da vontade do Pai que nenhum de vocês, nenhum destes pequeninos, discípulos que talvez são ignorados pelos outros que se acham superiores. Eu não sou como aquele lá, né? Eu sou mais indispensável à igreja do que ele. As coisas que eu faço, olha o meu gabarito, olha a minha história nessa igreja. Aquele lá só dá dor de cabeça, toda semana no gabinete pastoral.
Jesus diz: não considere, não despreze os outros. Não os veja de forma depreciativa como pequeninos. Todos vocês deveriam ser pequeninos. Não é da vontade do Pai que está no céu que nenhum desses se perca. Por quê? Ele já disse no versículo 11. Porque Jesus veio para salvá-las, todas as ovelhas, de sua perdição. Sejam aqueles que se acham maiores, sejam aqueles que se consideram menores. Algumas lições aqui do exemplo de cuidado que Jesus está apresentando para nós. Primeiro, é que todos nós somos do Pai. Se cremos em Jesus, se fomos salvos por Jesus Cristo. Não há maiores ou menores do reino de Deus. Não há pessoas mais importantes ou pessoas menos importantes. Tudo bem, há funções diferentes. Há pessoas que exercem papéis diferentes. Mas todos igualmente iguais. O Pai se preocupa com todas as suas ovelhas. Ele não tem apenas 99, ele tem 100. Todas são importantes. Ele não deseja o desvio ou a destruição de ninguém. Por isso ele disse o que disse para os discípulos antes: cuide-se, para que você não se desvie, porque Deus não quer que isso aconteça. E ao mesmo tempo, cuide-se para que você não seja o motivo de tropeço de outros, porque Ele também não quer que você faça com que outros se desviem. Uma terceira lição que a gente aprende aqui é que caso algum discípulo se perca, Deus, como esse dono de ovelhas, Ele não vai terceirizar o trabalho, Ele vai pessoalmente até as últimas consequências, até encontrar essa ovelha. E se é a ovelha dele, pode ter certeza que Ele não vai desistir tão fácil assim. Se você é a ovelha de Jesus, realmente, filho do Pai Celeste, Deus não vai desistir de você. Lembra de Jonas? Ele vai até as últimas consequências. Ele não vai te deixar pecar tranquilamente. Sua consciência vai pesar, as pessoas vão te exortar, você não vai encontrar paz até voltar, porque você é dele. E Ele vai se alegrar quando você retornar. Essa é a quarta lição que a gente aprende aqui. E as outras 99 ovelhas que ficaram lá nos montes deveriam fazer o mesmo. Se alegrar, porque o nosso dono tem 100 ovelhas, ele não tem 99, porque amanhã pode ser eu. E se nós apenas valorizamos os que estão aqui e não o rebanho que ele tem, nós também podemos ser abandonados se nos extraviarmos. E olha, nós tropeçamos, não tropeçamos? Quantas não são as vezes em que olhamos para as distrações, começamos a sair do caminho? Se quando uma ovelha se desvia e nós falamos: não quis ficar, vai lá. Amanhã pode ser você. É por isso que Jesus está dizendo: o Pai considera todas importantes. Ele vai se alegrar em ver todas as suas ovelhas reunidas, juntas, mesmo fazendo barulho, mesmo fedendo, porque a ovelha faz barulho e fede. Mas Ele se alegra em ver o aprisco cheio com todas elas. Não sei se você tem vários animais, mas se tem, você dá nome para cada um deles, não dá? Às vezes confunde, troca o nome, a gente faz isso com filho, né? Eu estou lá chamando a Maria de Sara, de Sofia, de Tamires, de Damares. Imagine ter 100. 100. Com muito tempo, se elas são importantes para você, você vai dar nome para cada uma delas. O José se extraviou, aquela ovelha teimosa, eu vou atrás dele. Ele é importante para mim. É assim que o Pai vê a igreja. Esse é o exemplo de cuidado que Jesus está nos trazendo. Mesmo que dê trabalho, o Pai vai atrás. É importante para Ele. Bom, dito isso, então, Jesus apresentou como Deus se preocupa com as suas ovelhas, com os seus discípulos. Agora Ele vai mostrar como é que Deus vai atrás da ovelha que está perdida. Lembra que eu disse que o dono das ovelhas foi pessoalmente atrás da sua ovelha perdida. E Jesus afirmou que o Pai Celeste não tem vontade nenhuma de que as ovelhas se percam. Como é que Deus vai atrás de uma ovelha que se desviou? Versículos 15 a 17 ele diz: através de vocês, através das 99 que ficaram nos montes. Não é o dono da ovelha que vai, são as ovelhas. Olha que interessante, versículos 15 até 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá
e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir estas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. A prática do cuidado. Esse texto normalmente é usado para disciplina na igreja, né? Sim, tem um aspecto de disciplina no final do texto. Mas o pacote completo está tratando do cuidado entre os membros do povo de Deus. Jesus está fazendo alusão aqui a como Israel, através das leis de Levítico e Deuteronômio, deveria tratar com os cidadãos do reino. Nós vamos ver que ele faz uma citação aqui de Deuteronômio. Ele está associando os discípulos dele ao novo Israel, ao povo de Deus, o povo da nova aliança, como nós cantamos. E ele está tratando de como o cuidado de Deus por cada um de nós é exercido através de nós mesmos. Como é que o pai vai atrás de uma ovelha que se desviou? Através das outras ovelhas. Grave bem isso. Não é o pastor, a figura pastoral, a figura dos líderes que vão atrás apenas. São todas as ovelhas que vão atrás. Perceba como Jesus apresenta isso. Versículo 15, ele diz o que é a ovelha desgarrada. Aquela ovelha que se perdeu, que se extraviou, começou a vagar até que perdeu o rumo. Ele diz que é o irmão que peca. Versículo 15. O irmão que peca, se o teu irmão pecou. Algumas versões, como a minha, traduzem pecou contra ti ou contra você. Talvez na sua Bíblia esteja entre colchetes essa expressão, um asterisco, alguma indicação. É possível que Mateus não tenha escrito isso no seu texto e a igreja, com o passar do tempo, incluiu isso aqui. Mas, de qualquer forma, o seu irmão pecou. Seja contra você, seja contra Deus apenas. Ele pecou. E se ele continuar nesse caminho, sem arrependimento, ele vai se afastar do rebanho. Ele vai se extraviar como aquela ovelha que se perdeu. O que eu faço? Refletindo o cuidado do Pai, 4 passos. Jesus apresenta os 4 passos a partir da metade do versículo 15. Primeiro passo de cuidado aos meus irmãos, de cuidado aos discípulos de Jesus. O que diz o versículo 15? Você vai e repreenda-o em particular. Repreenda-o a sós. Você e ele, olho no olho. Vá, a palavra repreender significa não dar uma cajadada na cabeça dele, né? Mandar para o inferno, falar que é um pecador miserável. É mostrar o erro, meu irmão. Isso aqui não está de acordo com a palavra de Deus. Não é o que o Pai quer de você. Ele diz, se esse irmão ouvir, ele atendeu, ele reconheceu, poxa vida, é verdade. Eu confesso que eu estou gastando mais tempo com as coisas do mundo, eu confesso que eu não estou tratando a minha esposa como eu deveria, eu confesso que eu não estou me submetendo aos meus pais, eu confesso que eu não deveria ter assistido aquilo, eu confesso que eu não deveria ter falado aquilo, eu não deveria ter tido aquela atitude. Eu estou errado. Se o teu irmão ouvir, o que acontece? Você ganhou ele. Lucro. A questão morreu, acabou. Ele foi ganhado de volta para o rebanho. Ele está voltando com você para o rebanho. Fim da questão. A gente aprende aqui, só no primeiro passo, que ao descobrirmos ou vermos o pecado de alguém, algum irmão, nós não deveríamos ignorar do tipo, problema dele. Isso aí é ele com Deus, não tem nada a ver comigo. Se nós fazemos parte do mesmo aprisco, da mesma igreja local, das 100 ovelhas desse dono de ovelhas, o pecado do outro afeta a gente. Afeta. Uma hora vai chegar em nós. Então, não ignore, não fofoque, porque também a língua coça, né?
Deixa eu te contar o que eu vi fulano fazendo. Olha aqui, mostra até foto. É para orar, hein? Deixa eu te contar os detalhes. Não é isso que Jesus está falando para a gente fazer. Muito menos também não é participar por omissão, né? Então assim, não, o pecado dele não tem nada a ver com isso, mas você viu, você é responsável agora também. Aprove a Deus que você visse, porque Deus queria usar você para tratar essa questão. O que você faz? Você o procura. É isso que Jesus está dizendo. Não é o momento de você chamar o pastor, pastor, vem cá, olha o que ele fez. O que a gente vai fazer? O que vai fazer é você que viu. Vai lá você não está vendo no texto? Jesus está mandando você ir. E mostrar onde essa pessoa errou. Ao fazer isso, nós estamos demonstrando nossa preocupação com aquela ovelha. Chamando ela ao arrependimento. Você é importante para Deus. É importante para o rebanho. O objetivo é ganhar essa pessoa de volta para o aprisco. Não ganhar dela na discussão. Muitas vezes, parece que casos assim são casos de que eu tenho que provar que eu estou certo, que você está errado. Não, a intenção é ganhá-lo de volta para Cristo. Convencê-lo a voltar ao rebanho. Porque se ele voltar, o objetivo foi alcançado. Não tem martírio, não tem penitência. É claro, se o pecado tem consequências, ele vai ter que assumi-las. Mas o perdão precisa acontecer. No versículo 16, Jesus coloca uma segunda condicional. Ele diz, se ele não ouvir. Ele rejeitou a sua iniciativa. O que eu faço agora? Eu abandono ele? Ah, quer saber? Também não me preocupo mais. Vá para o inferno, né? O diabo que te carregue. Aí? Não. Também não começo a julgar ele. Ah, tá vendo? Ele não ama Deus. Acho que nem crente é. É isso que eu faço? Ou eu condeno ele logo para o inferno, saio espalhando a notícia. Ah, eu falei, eu confrontei, ele não se arrependeu. Você acredita? É isso? Jesus apresenta o segundo passo de cuidado agora. O segundo passo é repreendê-lo com mais alguns. No versículo 16 ele diz, se ele não ouvir, leve ainda com você uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a questão seja decidida. Aqui Jesus está citando Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, que demonstrava como alguém poderia ser acusado perante o juiz naquela época de algum crime assim hediondo, feio, terrível. Não adiantava chegar uma pessoa acusando a outra. Uma está falando uma coisa, a outra está falando outra. Como é que a gente vai saber quem está falando a verdade? Precisa ter testemunhas. Se não tem testemunhas, fica a acusação de uma contra a outra. Por isso, toda a questão apresentada precisava ter pelo menos 2 testemunhas. Alguém que estava acusando e mais alguém que corroborava aquilo lá. Se tivesse mais uma, melhor ainda. E o que Jesus está fazendo ao associar essa expressão do texto da lei com a situação do cuidado entre as ovelhas? É que essas pessoas, elas vão testemunhar o que está acontecendo ali. Significa que serão pessoas que vão testemunhar o pecado? Não necessariamente. Porque Jesus começou dizendo, se o teu irmão pecou contra você, talvez as pessoas não tenham visto. Mas essas pessoas são testemunhas do quê? Não são testemunhas do pecado, elas talvez não viram o pecado, mas elas serão testemunhas de que aquela pessoa foi exortada e não se arrependeu. Testemunhas de que estão vendo o processo bíblico acontecer, mas se aquela pessoa não se arrepender, elas confirmam a palavra daquele irmão que foi atrás da ovelha. Quando nós recebemos uma negativa, Jesus quer que a gente não desista. É só o primeiro não. Você vai ter que ouvir 4 nãos. 4, não é o primeiro. Esse é só o primeiro. Primeiro não, você dá o segundo passo. E talvez aqui o momento é de você convidar crentes mais maduros, 2 ou 3. Não chama o grupo de discipulado. Chama talvez aquelas pessoas que têm maturidade, pessoas piedosas, que não vão sair espalhando, fofocando. Meu irmão, a gente precisa fazer uma visita. Vamos lá, vou contar para vocês o que aconteceu. De novo, não é para fofocar, porque agora vocês se tornam parte do processo. Vocês são testemunhas. Eu exortei, ele não se arrependeu. Vamos juntos. É óbvio que o objetivo é trazer de volta.
Não há alegria no desvio. Mas aí Jesus, no versículo 17, apresenta a terceira condicional. Se esse irmão recusar, ele não está disposto, ele negligenciou, ele desconsiderou o confronto daqueles irmãos preocupados com ele. Aí Jesus apresenta o terceiro passo do cuidado aos irmãos: repreendê-lo com a... O que diz o versículo 17? Com a igreja. Normalmente os processos de disciplina esquecem essas palavras de Jesus aqui. Exortamos uma vez, ele não se arrependeu. Levei 2 ou 3 testemunhas e não se arrependeu. O que a gente faz? Traz para a igreja e exclui ele. Jesus está dizendo: ainda não. Você ouviu 2 nãos. Para excluir alguém são 4 nãos. Segundo não. Você ouviu, o que você faz? Agora você traz para a igreja a situação. Chegou um ponto em que as 99 que estão nos montes precisam agir. Jesus diz no versículo 17: se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. Você traz isso para a igreja. Para quê? Porque agora, olha a continuação do versículo: e se ele se recusar a ouvir também a igreja. Jesus está considerando que a igreja vai atrás daquele que se extraviou. Toda a igreja. As 99 que ficaram nos montes vão atrás daquela que se extraviou. Vão encher sua caixa de mensagens, vão bater na sua porta todos os dias, vão ir no seu trabalho, vão visitar, vão atormentar essa ovelha. Não vão deixá-la pecar com a consciência tranquila. Meu irmão, volta. Isso é importante para o Pai, é importante para nós. Não é da vontade do Pai que nenhum de vocês se perca. Você é um dos nossos. Não vá embora. Não vire as costas para o pastor. Volte. Imagine isso. É para atormentar mesmo a vida da ovelha extraviada. Enquanto a comunidade toda vai fazendo isso, está dizendo: ninguém quer perder você. Isso é importante. O Pai se preocupa com você, nós também nos preocupamos. Ovelhas teimosas e rebeldes não devem ser abandonadas, porque amanhã pode ser eu e você. Jesus já se preocupou com isso há um tempo. Tá bom, mas e se não ouvir? O coração está duro. Aí sim você ouviu o quarto não. Ou melhor, primeiro não, você e ela. Segundo não, você e 2 testemunhas. Terceiro não, a igreja. Aí você faz, por conta disso. É o quarto não que ela mesma está dizendo. Versículo 17 continua, e o quarto passo é: se a ovelha perdida não ouvir a igreja, considere-o como gentio e publicano, ou considere-o como um descrente. Vou explicar isso. Gentio e publicano naquela época eram pessoas não bem vistas pelos judeus. A gente tem visto isso na exposição de Atos. O gentio era aquele que não nasceu dentro do povo de Israel. Então, por natureza teológica e física também, ele não fazia parte do povo da aliança. O gentio era um pagão. O gentio adorava outros deuses. O gentio não se submetia ao Deus de Israel. O publicano, ele era diferente, porque o publicano, ele poderia ser, na verdade era um judeu, mas ele era um traidor. Ele nasceu dentro do povo, mas ele trabalhava para o inimigo, trabalhava para Roma, cobrava impostos do seu próprio povo. Então, os dois eram impuros para o judeu, seja o gentil, seja o próprio publicano, porque ele mexia com o dinheiro de Roma, e Roma exigia que César fosse divinizado pelos seus cidadãos. Então, eles consideravam o publicano talvez até pior do que o gentil. E Jesus diz que nós devemos considerar aquele que não quer se arrepender como gentil e publicano. Significa o quê? Que eu tenho que tratar como inimigo? É isso? Bom, uma boa explicação aqui, tem gente que diz que sim. Tem denominações que a coisa é bem radical, que recomendam que se a pessoa está passando na mesma calçada que você atravesse a rua. Que se a pessoa
faz parte da tua família, vai ser um desafio, né? Porque se é o teu filho, como é que você vai participar de uma refeição com ele? Vai se dirigir a ele, vai falar com ele? Conheço um caso de alguém que viu uma situação assim e nem cumprimentou. Cumprimentou uma pessoa e não cumprimentou o outro. Será que é isso que Jesus está dizendo? Imagine Jesus. Porque os evangelhos mostram como Jesus tratou gentios e publicanos. Como Jesus tratou gentios e publicanos? Você lembra? Como ele conversou com a samaritana no poço? Como ele conversou e tratou tantas pessoas impuras que foram até ele? Jesus tratou os gentios e publicanos como alvo do seu amor, alvo da sua misericórdia. Serviu essas pessoas, mas ao mesmo tempo ele mostrava: vocês precisam se arrepender. Vocês precisam crer. A forma com que Jesus tratou pessoas assim foi como se lida com descrentes que não se submetem ao pastor. A palavra que Jesus usa aqui, considere-o, o gentio e publicano, ela é importantíssima nesse passo, porque essa palavra significa encarar ou ver de certa forma. O que ele está dizendo é o seguinte: veja essa pessoa como alguém que não faz parte do rebanho. Encare-a assim, como alguém que é rebelde a Jesus, como alguém que não faz parte do rebanho do pastor. Por quê? Porque ela está tomando essa decisão de vida. Significa então que, ao considerá-la assim, eu estou determinando que ela nunca foi crente? Não, aquele ali nunca foi salvo, porque foi disciplinado pela igreja. Ou significa que eu estou julgando o coração e dizendo: eu acho que você nunca creu. Não, nós não julgamos o coração, nós olhamos para as atitudes e nós dizemos: seus atos não indicam que você é ovelha do pastor. Porque a ovelha do pastor, a característica dela é ser humilde como criança. O reino é de pessoas humildes como crianças. Pessoas humildes, quando são repreendidas, elas colocam a mão na consciência e falam: rapaz, é verdade, eu errei. Nós os consideramos gentios e publicanos. Tem um texto muito curioso, só para nível de explicação. 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala sobre isso. Deixa o dedo aí, Mateus. 1 Coríntios capítulo 15, ou melhor, capítulo 5, versículo 11. Primeiros Coríntios 5 é um texto interessante, porque a igreja de Corinto não fez o que Jesus mandou fazer. E aí Paulo dá um ultimato. Ele ordena que aconteça o processo, porque a pessoa estava pecando e ninguém fazia nada, e o pessoal se orgulhava lá de ser muito espiritual. E aí no versículo 11 ele diz de algo que ele já tinha dito para eles. 1 Coríntios 5:11: mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, ele se diz ovelha, for devasso. Todo mundo sabe o que é devassidão? Não ter controle, encher a cara, fumar, fazer a loucura da vida, não tem controle sobre si. Devasso. O devasso precisa ser disciplinado, sim ou não? Mas o avarento também, não é a próxima palavra? Avarento, ama o dinheiro, vive em função do dinheiro, abre mão da família, abre mão da igreja para ganhar dinheiro. O Deus dele é o dinheiro. Qual a última vez que a gente disciplinou um avarento? O devasso é fácil de disciplinar, né? O avarento também. Paulo continua: idólatra, ídolos, tem ídolos no seu coração. Ele adora mais os filhos do que ao Pai, ele adora mais a si mesmo do que a Deus. Maldizente, curioso, né? Imagina a gente disciplinar um maldizente. Paulo está dizendo, ele se diz irmão, mas é maldizente. A característica principal dele é falar mal dos outros. Bêbado, é fácil disciplinar o bêbado, né? Bêbado é fácil.
ladrão. Hoje em dia deram até nome de doença para isso aqui, né? Jesus chama de ladrão. No contexto da igreja primitiva, sempre que eles comiam como igreja, eles participavam da ceia do Senhor. É bem provável que ele esteja fazendo uma referência à ceia. Não participem da mesa da comunhão com essa pessoa. Ele se diz irmão, mas a vida dele não demonstra que ele é irmão. A vida dele é uma vida marcada por esses pecados. O que Paulo está confirmando é aquilo que Jesus já disse. A vida dele é como a vida de um descrente. O que você faz? Considere-o como um descrente. Simples assim. E o que a gente faz com o descrente? Pelo menos o que você deveria fazer. O que a gente deveria fazer com o descrente? Se isolar do descrente? Fugir dele? Imagine isso, né? Eu estou evangelizando alguém no meu trabalho. Como? Quando ele passa de um lado, eu passo do outro. Não olho para a cara dele. É assim que a gente faz com o descrente? Não, a gente não quer que ele se aproxime, a gente não quer que ele venha para os cultos, a gente não quer que ele ouça do evangelho. Considere-o assim. Alguém que precisa crer e se arrepender. Não odeie aquele que está extraviado e não ouviu a repreensão. Não se afaste. Mas também não o veja como discípulo. Porque eles não estão comungando do mesmo Senhor que você. O Senhor deles é o próprio ventre, o Senhor deles são os seus desejos, são qualquer outros deuses, mas não o Senhor Jesus. Portanto, evangelize-os, chame-os ao arrependimento e quando tiver oportunidade, sirva-os em amor. Foi assim que Jesus tratou gentil publicano. Voltemos para o texto e a gente vai finalizar com a motivação desse cuidado. Mateus 18. Versículos 18 a 20. Esse texto é tão importante para a vida da igreja e as pessoas tiram tanto do contexto. O trecho anterior e agora esse aqui, então, como é citado errado nos posts de Instagram da vida aí. Olha lá, 18 a 20. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A gente poderia resumir aqui o que Jesus está dizendo com 3 motivos do porquê devemos tratar as ovelhas perdidas da forma com que ele disse. O primeiro motivo está no versículo 18. Porque Deus cumpre a sua vontade na terra por meio da igreja. É isso que ele está dizendo no versículo 18. A lógica é a seguinte: se algo foi decidido como igreja, as 99 ovelhas reunidas, eles decidiram algo, aquilo já foi decidido no céu. Eles estão expressando uma decisão do Pai. Ele usa expressões como ligar e desligar. É óbvio que Jesus está se referindo ao contexto. Aquele que se arrependeu e voltar foi religado à comunhão. Aquele que não se arrependeu e vai ser tratado, considerado como gentil publicano, ele foi desligado da comunhão. Isso já foi decidido pelo Pai lá no céu. Se a igreja não fizer o papel dela, agora ela está de forma contrária à vontade do Pai estabelecida no céu. Então, funciona assim: Deus decide disciplinar um pecador impenitente, porque ele é ovelha, ou pelo menos está se dizendo ser ovelha. E aí Deus diz: quem é que vai colocar isso em prática? É a igreja, é o povo dele. Vocês vão fazer isso. Mas se vocês não fizerem, o que Jesus está dizendo é: vocês estão contrariando a palavra do Pai, vocês estão vivendo uma vida cristã sem disciplina, e não foi isso que ele intentou para a igreja. Então agora é vocês que estão deixando de cumprir a vontade do Pai. Se já foi ligado no céu, se já foi desligado no céu, tem que ser ligado ou desligado na terra, porque senão nós vamos prestar contas. Deus cumpre a sua vontade na terra através da igreja. É algo muito sério. O segundo motivo está no versículo 19. E a gente poderia nomear isso aqui como Deus ajuda a igreja a cuidar das ovelhas desviadas. Deus ajuda, porque
Ele diz: se 2 ou 3 de vocês concordarem, serão atendidos. Qual que é o contexto aqui? Concordarem em quê? Nós estou precisando de uma picape 4x4 para subir a Pedra Grande. Meu Ford Ka não sobe. O que você acha, meu irmão? Aí o outro irmão fala: é verdade, concordo com você, vamos pedir para Deus. Você já pediu alguma coisa assim e não foi atendido? Porque tem um contexto. Jesus não está falando necessariamente de qualquer pedido. O contexto aqui é o cuidado com ovelhas que se desviaram. Quando 2 ou 3 de vocês concordarem sobre esse cuidado, a repreensão, o ganho do irmão, ou o considerá-lo descrente, ele diz: eu vou atender. Quando a gente ora e age de acordo com aquilo que Jesus manda, conforme o que estamos vendo nesse texto, o Pai vai nos ajudar a cumprir o que Ele ordenou. Comece a orar por aquelas ovelhas que se extraviaram, que você sabe que estão distantes, e o Pai vai te dar oportunidades para conversar com ela, o Pai vai te conceder sabedoria para tratar ela, vai te dar amor para obedecer, mesmo que aquilo talvez rompa um relacionamento de anos. Deus ajuda a igreja que deseja cuidar de ovelhas perdidas. Terceiro motivo, versículo 20. Jesus está com aqueles que cuidam uns dos outros. De novo, mais um texto que é tirado do contexto. 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Normalmente esse texto aqui é usado para reuniões de oração, em dia de chuva e inverno, quando está só 2 ou 3 pessoas na reunião de oração, não é? Onde estão 2 ou 3 reunidos, Jesus está presente. Bom, Jesus está sim, porque a igreja dele está reunida, mas não usa esse texto aqui não, porque esse texto aqui está se referindo do cuidado às ovelhas que estão desviadas. 2 ou 3 reunidos, a gente já viu isso no texto. Quando é que 2 ou 3 se reúnem? No contexto, para ir atrás da ovelha que não quis ouvir. 2 ou 3 que vão até ela em meu nome, eles vão em nome de Jesus. Olha, o pastor nos mandou vir atrás de você, não é o pastor figura humana, o pastor Jesus. Nós estamos aqui em nome dele. Nós vamos falar em nome de Jesus para você. Você precisa ouvir o que Jesus tem a dizer. Ele vai dizer através de nós. Nós estamos com a palavra dele. Você está em pecado. Quando 2 ou 3 de vocês se reunirem em meu nome, me representando no cuidado às ovelhas, Jesus diz: eu estou ali. Estou ali com vocês. Vai ser difícil. Conversas assim nunca são fáceis. Por vezes são. Por vezes a pessoa se arrepende mesmo, mas quando não se arrepende, desgasta, cansa, há ataques à sua pessoa, à pessoa daqueles que foram com você, retaliação, desgasta, mas Jesus diz: eu vou estar com vocês. E também vou estar com vocês quando vocês decidirem considerá-lo gentil publicano. Mas Jesus parece um desamor, excluir pessoas, parece uma coisa assim terrível, maldosa. Jesus está dizendo: é a melhor forma de amá-la. Por quê? Porque vocês foram até ela, ela não se arrependeu. Foram 2 ou 3, ela não se arrependeu. Foi a igreja toda, ela não se arrependeu. Ela está no erro. A melhor maneira de amá-la seria buscá-la. Se ela se arrependesse, vocês ganhavam ela. Mas ela não se arrependeu. Então agora é mostrar para ela: o teu erro vai te levar para o abismo, e nós não vamos caminhar com você até lá. Nós seguimos o pastor, nós tentamos ir atrás de você. Isso é um mau caminho, isso vai te causar mal, danos, e a melhor forma de te amar é mostrar isso para você na prática. Eu não posso mais te considerar um crente. Se ela é ovelha mesmo, há de um dia se arrepender. Se não é, mas nós não controlamos isso, nós obedecemos em nome de Jesus. E Jesus diz: eu vou estar com vocês. Dias de disciplina na igreja são dias amargos, não são? A gente vai almoçar ou vai jantar com um embrulho no estômago, é triste. Podemos nos questionar: será mesmo que era isso que a gente deveria estar fazendo como igreja? Tem gente que diz: mas a igreja tem que ser um lugar de amor, de receber pecadores. Mas Jesus está dizendo: vocês fizeram o que vocês podiam, mas ele não se submete ao pastor Jesus. Então sim, eu estarei com vocês, mesmo em dias difíceis assim. Vocês estão fazendo certo, estão fazendo
o que eu mandei fazer. Cuidado e disciplina na igreja não é algo criado por homens, é a vontade de Jesus. E quando nós cumprimos, Jesus nos acompanha. Mas se nós não cumprimos esse cuidado, tem um autor que diz assim: quando a disciplina deixa uma igreja, Cristo a acompanha. Quando a igreja não exerce disciplina, quer dizer que Jesus já está longe dessa igreja faz tempo. E Jesus não é bem-vindo nessa igreja. Que a disciplina não nos deixe, que ela esteja aqui entre nós, porque é ferramenta de Jesus para nos manter perto. Porque nós somos ovelhas. Ovelhas são burras, tolas, ignorantes, não sabem cuidar de si mesmas. Precisam estar juntas, ouvindo a voz do pastor através da palavra. Por que nós faríamos tudo isso? O motivo final é o que Jesus já disse no versículo 11. Porque Jesus veio salvar aquele que estava perdido. Todos vocês estavam perdidos. Um dia o próprio Jesus foi até vocês. Então agora vocês simplesmente replicam isso, espelham esse cuidado. Nós não somos chamados a fazer o que desejamos ou o que fazíamos antes, porque é caminho de perdido, é caminho de desamor. Deixar alguém pecar sem fazer nada é desamor, você não ama essa pessoa. Lembra de Provérbios? O pai e a mãe que retém a vara do filho não o ama, pelo contrário, o odeia. Não disciplinar é desamor. Disciplinar é amor, mas disciplinar biblicamente. O nosso Salvador manda que cuidemos uns dos outros. Esse é o verdadeiro amor do Pai. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua palavra, pela esperança que temos nela, de que é uma boa notícia, de que Jesus veio salvar pecadores, salvar os perdidos. E porque são perdidos como ovelhas, precisam estar perto do pastor. Nós precisamos estar perto do Senhor. E o Senhor sempre estará rodeado de suas ovelhas. Por mais que isso não seja muito agradável, mas é onde o Senhor espera que estejamos, juntos, reunidos, lidando com o pecado uns dos outros, confrontando esse pecado em amor, perdoando, restaurando, ajudando uns aos outros. Se nos afastamos desse ajuntamento, nunca é bom sinal. Ou estamos nos desviando, e isso vai trazer sérias consequências, ou talvez nunca fomos ovelhas, o que talvez é pior ainda. Sejamos uma igreja que cuida, que não faz isso com ira e nem com desamor, porque ainda é possível disciplinar pessoas sem amá-las. Pelo contrário, tenhamos o mesmo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. O Senhor tem 100 ovelhas, não tem 99, tem 100. Cada uma é importante. Possamos nos ver dessa forma. Se oramos no nome de Jesus. Amém.